Legal. Quando a gente olha do Brasil para os Estados Unidos, a gente vê muitas pessoas idealizando esse sonho americano. Uhum. E quando se depara com a realidade, a gente vê que esse sonho americano ele é uma utopia, Sim. né? E há os seus grandes desafios. Um dos grandes desafios que muitos imigrantes vivem é quando, de certa maneira, acontecem mudanças nas políticas migratórias, né? Uhum. Se tornou notícia nos últimos meses essa questão de imigrantes, mas ela não é algo que começou há 6 meses. São notícias que a gente ouve vão fazer décadas. Eu lembro que Sim. teve no Brasil uns 20 anos atrás, acho, até uma novela que trazia a realidade de imigrantes que passavam pela fronteira e tentavam entrar nos Estados Unidos de forma ilegal e tinham que fugir da polícia para não ser pego. É uma realidade que milhares aí estão vivendo e não é de hoje e não tem a ver com quem senta na cadeira presidencial. Sim. Como é que você percebe aí esse impacto na vida de imigrantes brasileiros que andam nessa condição e o que essa realidade de medo de ser pego, de ser deportado, causa nesses imigrantes? Como pastor, como é que você enxerga esse cenário também afetando aí o dia a dia espiritual, emocional deles? Tem como responder, a igreja responder pastoralmente esse ambiente muitas vezes hostil Uhum. contra os imigrantes? Olha, Daniel, essa é uma realidade que é constante, né? Não é uma realidade só por causa do novo governo que se intensificou Uhum, nesses últimos meses, mas é uma realidade constante. sim. Do medo daqueles que estão sem documentação, especialmente, ah, de serem pegos, de serem encontrados, de serem deportados do país. Uhum, Nós temos hoje nos Estados Unidos muitos, milhares não, milhões de brasileiros sem documentação, sem status no país. uhum, E eles frequentam, congregam nas nossas igrejas, participam, são membros ativos, e isso não os desqualifica em momento algum para se tornarem membros, exercerem atividade na igreja, nada uhum, disso. Né? Alguns a gente sabe que acabaram perdendo no processo prazos e acabaram ficando por aqui, uhum, mas é, esse temor ele é constante e ele se intensificou e a gente age pastoralmente e procura trazer para eles um certo subsídio, apoio nessas horas, porque você tem muitas entidades, muitas organizações que oferecem ajuda, aconselhamento, orientação para as pessoas quando elas estão ameaçadas de deportação, recebem alguma carta, ou foram pegas e depois que foram pegas foi agendada uma corte para uhum, deportação. Então, por exemplo, quando foi o início do governo Trump, nas 2 primeiras semanas do governo Trump, nós tivemos aí algumas famílias que não quiseram vir para a igreja. uhum, E daqui a pouco eu vou te contar uma história bem interessante. Nós tivemos 2 famílias que não quiseram vir para a igreja. E uhum, aí eu fui participar de uma reunião de uma organização que estava dando conselhos sobre como orientar os imigrantes. Eu trouxe toda a papelada, tudo que eles tinham como orientação. Me reuni com os irmãos da igreja, falei, irmãos, é isso, isso e isso. Tem todo o material aqui. Se você for abordado, você responda isso. Então a gente faz todo esse trabalho, uhum, ora com esses irmãos, ajuda pastoralmente, espiritualmente, aconselha, né? E agora o que a gente tem percebido é que assim existe um movimento por parte do governo de deportação para indocumentados, né? uhum, São os que perderam seu status aqui no país. Mas esses que estão sendo pegos pela polícia da imigração no momento, em se tratando de Georgia,
que é o estado onde a gente está, a Geórgia, ela dá autorização para que a polícia comum possa agir como polícia migratória. Uhum. Ela tem autoridade para perguntar sobre o seu status no país. Outros estados não. Em Maryland, onde eu morava, a polícia não fazia isso. Uhum. Mas aqui na Geórgia a polícia pode fazer. E a polícia tem autoridade de dar voz de prisão para você. O policial pode fazer isso. Então, e eles estão à procura daqueles que têm antecedentes criminais. O grande problema é o efeito rede. É eles irem em um determinado lugar para procurar uma pessoa, chegar lá, tem outros indocumentados, eles levam todo mundo, entendeu? Uhum. A gente não teve, eu nunca tive experiência de, nem lá em Maryland, nem aqui na Geórgia, de ter experiência de nenhuma pessoa da nossa igreja passando pela experiência de deportação. Né? Uhum. A gente sabe que algumas famílias, quando ficam numa situação de um processo que não avança, um processo que não é negado, ou tomam a decisão de voltar para o Brasil, ou tomam a decisão de deliberadamente ficar, falar, pastor, meu processo foi negado, não foi aprovado, mas eu com a minha família, nós vamos ficar nos Estados Unidos, a gente ainda vai continuar lutando. Alguns deles esperam, porque muitos acabam tendo filhos nos Estados Unidos, e os filhos, quando chega a idade de 21 anos, podem dar a cidadania para os pais, né? Sim. Então, alguns que vêm para cá, os filhos que nasceram aqui, já estão na idade de adolescência, 11, 12 anos, pastor, vamos tentar ficar mais alguns anos aqui para a gente tentar pegar a documentação quando meus meninos tiverem a idade para nos dar documento. Uhum. E aí a gente orienta, a gente aconselha, mas e a gente tem ouvido assim, são raríssimos os casos em que os policiais têm abordado pessoas em igrejas, por exemplo. Uhum. Surgiu nos primeiros dias do governo Trump um medo muito grande, mas eles não têm. E uma das coisas que aconteceu, aí eu vou contar a história para você, foi do domingo retrasado. Domingo retrasado nós fomos fazer um culto com os irmãos da igreja num parque. Porque agora é verão aqui nos Estados Unidos, é muito comum a gente pegar um domingo no mês, um domingo num período verão, seja junho, julho ou agosto, a gente sai com a igreja e vai para um parque. Os parques têm uma infraestrutura muito boa, né? Então tem umas cabanas lá onde a gente pode fazer um churrasco, ficar todo mundo ali debaixo de uma sombra. E a gente foi para um parque e estávamos lá reunidos, mais ou menos uns 50 pessoas da nossa igreja. E de repente nós estávamos ali fazendo culto. Quando eu olho assim, lá no fundo entram no parque 3 carros da polícia. E aí o pessoal que estava ali assistindo a minha pregação, né, eu estava pregando, o pessoal começou a ficar meio incomodado, sabe? O pessoal viu a polícia lá e em menos de 1 minuto eu perdi o pessoal, assim, falando a pregação, eu perdi a atenção deles, porque a gente sabe de alguns ali que estão indocumentados no país, o pessoal já começou a ficar assim, e eles chegaram até nós. Mas, na verdade, eles estavam passando em cada lugar onde estava reunindo pessoas, pedindo para as pessoas abrirem os coolers para saber se tinha bebida alcoólica. Porque é proibido o uso de bebida alcoólica em parques, praias, você não pode beber. E eles estavam muito, muito rigorosos com relação a isso, então eles estavam passando em cada lugar. Quando o policial veio até o nosso grupo, rapaz do céu. E uma irmã da nossa igreja, que estava no parque há alguns domingos, assim, cerca de 3, 4 domingos antes, ela tinha me procurado no final do culto, chorando, e ela disse, pastor, eu estou com medo, eu estou assustada. Eu estou com medo, e eu orei com ela ali, falei, minha irmã, tenha calma, Deus é contigo, o Senhor vai providenciar socorro, vocês estão aqui, mesmo sem documento, mas vocês estão aqui trabalhando, não são essas pessoas, não é a pessoa como você que a polícia migratória está procurando, fique em paz, fica tranquila. Então é um trabalho constante da gente poder dar apoio, dar suporte, trazer informações sobre como proceder legalmente para poder responder a uma possível deportação, se você for chamado para uma corte, e a gente faz esse trabalho, faz parte do nosso trabalho orientarmos as pessoas nesse sentido. Maravilha. Você falou que não tem nenhum caso na sua igreja de alguém que chegou a ser preso e deportado, né? Não, nenhum.